Segundo e último, Jesus quer nos ensinar perseverança através do amor e do perdão. Olhem só, irmãos, os escribas e fariseus, eles ensinavam que a lei de Moisés, como você mesmo leu, ela ordenava que um homem se divorciasse de sua mulher. Esse era o ensino. Mas olha só, uma coisa que nós aprendemos aqui no domingo passado e continuamos a aprender, nos leva a um princípio muito santo, muito puro. E esse princípio, ele também vai mostrando as bem-aventuranças, trabalhando no nosso ser, no nosso interior, e moldando o nosso coração, moldando o nosso caráter. Veja só, na verdade a lei nunca mandou o homem se divorciar de sua mulher, ou a mulher se divorciar de um homem. Isso é o que nós já aprendemos. Então, com tudo isso em mente, olha só que coisa interessante, vamos pensar aqui agora. Se a lei nunca ordenou, nem sequer incentivou o divórcio, isso por nenhum motivo, nem mesmo por aquilo que Jesus vai usar como justificativa legal, que é o adultério, o que é que a palavra de Deus ela nos ensina então a respeito de tudo isso? É claro que ela ordena e incentiva a perseverança no matrimônio. É isso. É isso que a palavra de Deus, em qualquer lugar que você for ler sobre casamento, ou até mesmo sobre divórcio, ela faz com você. Ordena e te incentiva a perseverar dentro desse casamento. Quais são as ferramentas para que nós possamos perseverar em meio à tribulação dentro de um casamento? É o que Jesus nos ensina, o amor e o perdão. É isso que nós temos como ferramenta para perseverar, para manter aquilo que é o ideal de Deus para a vida do matrimônio. Amor e perdão. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes, com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, nós tratamos as questões difíceis, as dificuldades dentro do casamento, com uma visão muito legalista, muito 8 ou 80, sabe? E a gente não se dá conta que nós também somos falhos, somos pecadores, e isso diante de um Deus santo e justo. E muitas vezes nós queremos tratar algo que foi instituído pelo próprio Deus, de forma que nem o próprio Deus nunca tratou. Esquecemos que nós somos falhos e que carecemos o tempo todo do amor e do perdão de Deus, o tempo todo. Aí talvez muitos podem olhar para tudo isso e podem fazer algumas perguntas, mas pastor, fazer algumas afirmações, pastor, traição é um negócio que eu não aceito, mentira no casamento é uma coisa que eu não aceito. Irmãos, eu digo algo para você com toda sinceridade e honestidade, tudo isso é algo difícil de se aceitar, é muito difícil. Tomara que você nunca passe por isso e nem eu, porque, como falei no início desse assunto, quando nós tratamos também sobre o adultério, muitas coisas nós nem precisamos vivenciar, só de saber você já sabe que é um negócio cabuloso. Agora olha só que coisa interessante, quando eu olho para tudo isso, e essa nossa arrogância, incapacidade por causa do nosso coração duro, como o próprio Jesus vai dizer, incapacidade de tratar as coisas como o próprio Deus trata, precisamos imaginar o seguinte, olha só o que eu fico pensando quando eu olho para esse tipo de assunto. Como eu disse, que é muito difícil. Já pensou se o próprio Deus, Ele olhasse para mim e para você, nesses mesmos termos, e dissesse exatamente a mesma coisa? Sabe por quê, irmãos? Já parou para pensar quantas vezes você mentiu para Deus? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quantas vezes você tentou enganar ao Senhor? Já parou para pensar quantas vezes você trocou o Senhor por outras pessoas, por outras coisas? Já parou para pensar quantas coisas nós fazemos contra o Deus Todo-Poderoso? E se Ele nos mesmos termos nos tratasse
da mesma forma como nós podemos tratar um casamento quando há uma situação de traição, de mentira. Já parou para pensar nisso? Não, eu não aceito essa traição, eu não aceito essa mentira, eu não aceito tudo isso. Mas, irmãos, olha só o que é que nós temos quando olhamos para a palavra de Deus. Nós temos um Deus que diz que não divide a sua glória com ninguém, e isso é verdade, jamais brinque com isso. Mas olha só que coisa interessante que nós encontramos também na palavra de Deus. Até hoje Ele continua agindo para comigo e com você com paciência, é ou não é verdade? Mesmo diante dos nossos abandonos para com Ele, das nossas mentiras para com Ele, mesmo diante das nossas traições, das nossas idolatrias, Ele continua agindo com paciência. O Senhor Deus, Ele continua até hoje sendo bondoso, agindo com bondade, com benevolência, continua até hoje sendo fiel comigo e com você, mesmo apesar de nós. E o mais importante de tudo isso, irmãos, o Senhor Deus, Ele continua mantendo, como você tem aprendido aqui na quarta-feira, a aliança que Ele fez comigo e com você no passado. Já pensou se essa aliança dependesse tão somente de nós? Nós já teríamos quebrado tudo isso. E aconteceria o que o Antigo Testamento, não me lembro qual profeta, um divórcio da parte do próprio Deus para comigo e com você. Um Deus que se divorcia da sua noiva. Se a principal fonte ou elo da aliança dependesse dessa noiva, aconteceria um divórcio. Graças a Deus que não é assim. Graças a Deus. Então, irmãos, essa é a ferramenta que nós temos para quando a coisa aperta dentro do casamento, quando a coisa fica difícil dentro do matrimônio. Nós temos não o divórcio, nós temos o perdão e o amor.